dificuldade, e se nós não desistimos, é por conta do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dia que o fardo pesa, mas nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Sai não, Jesus, fica comigo. Tu és o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. E me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Mesmo sem força, tu és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra me seguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Jesus, tu és o meu alívio. Tu és o alívio deste povo, tu és o alívio desta geração. Pois o inimigo está ao nosso derredor todos os dias tentando nos derrubar, tentando nos matar. Mas o Senhor está conosco, aleluia. O Senhor é pedra forte, o Senhor é rocha inabalável. O Senhor segura em nossas mãos, aleluia. E mesmo quando parecemos que vamos afundar, o Senhor está conosco, aleluia. Fortifica em nós e eles abrem mar. Passa por Deus, aleluia. Aleluia. Tu és nosso alívio. Tu és nosso alívio. Tu és nosso alívio, Jesus. Nós seguiremos firmes e fortes, lutando, batalhando. Nós bem sabemos que quando o Senhor voltar, quando o Senhor voltar, tudo isso vai ter valido a pena. Aleluia. Você que tem uma glória ao nosso Deus. Você que tem glorifica. Você que vai estar na paz. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Para todos você teria que contar, porque Deus lhe ama. Aleluia. Porque Deus te ama. Porque Deus te amou por você tão incondicional que Ele disse: espera aí, meu povo vai perecer. Eu preciso mandar um que vá lá e desfaça todo esse mal. Que amor incondicional, a ponto de mandar seu único filho, por amor a mim que sou pecador, por amor a você que também é pecador. Mas Ele mandou seu filho descer para restaurar, meu irmão, para nos dar uma segunda chance. Louvado seja Deus. E aqui nós estamos aproveitando essa segunda chance, em nome de Jesus, amém? Antes de iniciar na palavra, eu não queria agradecer ao nosso pastor, falar que é um tema muito forte, o tema da volta de Jesus em quadrangular, né? A cor roxa também, que vai simbolizar aí a realeza, que o nosso Deus, ele veio como um cordeiro morto, mas voltou como um rei. Né? Hoje a gente o adora como um rei, porque é o que ele é, louvado seja Deus. Então sou muito grato, em nome de Jesus, por aqui estar, e por saber que esse nosso Jesus já está voltando. Já está chegando o tempo da igreja se encontrar com o noivo, da igreja voltar ao braço do Pai, em nome de Jesus, amém? Entrando na palavra, mais uma vez eu faço questão de refalar isso. Os louvores que foram louvados, irmãos, se vocês prestaram atenção, se não prestaram, mas pegaram agora, né? Que vai falar justamente das provas que a gente faz, que a gente passa. Nosso Senhor louvou com um hino que Deus nos sonda, então se Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele sabe o que a gente precisa passar. Ele sabe que eu e você temos a força de passar para não desistir. Aleluia. Ele não vai nos dar uma cruz que a gente não possa carregar, não, jamais. Ele só dá aquilo que Ele não. Ele vai ser provado, mas Ele vai aguentar. Ele vai ser tentado, mas Ele vai aguentar. Esse é o nosso Deus. Ele só dá aquilo que a gente sabe que Ele sabe que a gente aguenta pelo amor que Ele tem a nós, mas Ele ainda assim dá. Vou fazer essa prova, mas eu sei que Ele vai ser vencedor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Pai que realmente nos ama. O Pai que ama alguém, o Pai que ama seu filho, Ele o corrige. Ele diz: olha, meu filho, o caminho não é esse caminho está errado, vou lhe corrigir. Vou lhe colocar um castigo, vou lhe colocar digamos assim, um limite
para você aprender lá na frente. Aleluia. E esse é o nosso Deus. Não é porque eu e você passamos por prova que Ele deixou de pensar na gente, que Ele deixou de nos amar. Não é pelo contrário. Pergunta aí, seu irmão, está passando por alguma prova, irmão? Pergunta aí. Eu acho que não está, não. Será que não está? Eita glória! Está tão bonito, está com um sorriso no rosto. Está passando por alguma prova, meu irmão? Está passando por alguma dificuldade? Aleluia! Olha para ele de novo e diga assim: ainda bem que se você não está passando, mas já passou por uma. Porque é isso que vai levar para o céu. Aleluia! Agora para o nosso Deus. Glória a Deus! A prova, irmão, que a gente passa nesta terra, ela vai nos servir de aprendizado, mas também vai nos servir para te dizer assim: estou me fortalecendo, estou me enchendo enquanto o Pai está voltando. Amém. Aleluia! A palavra, como eu já disse, na quadrangular, cor roxa, vai significar realeza. Então, se a gente está esperando um rei chegar, a gente não vai poder esperar de qualquer jeito. Quando o rei dizia assim: olha, meus soldados, a gente vai para uma guerra, o que é que os soldados faziam? Iam dormir? Iam descansar? Não. Iam sentar? Não, eles iam fazer prova de si, ficar mais fortes, se alimentar melhor, treinar a guerra, com as espadas uns com os outros. Eles iam se fortalecer. Mas de que forma eles se fortaleciam? Treinando, praticando, passando por provas, passando por dificuldades. O rei dizia: vamos aqui analisar a estratégia da guerra. Deus ali dizendo: essa coroa é sua. Esta coroa de glória, ela é sua. Pelas provas que você passou e foi aprovado, você vai receber esta coroa hoje. Louvado seja Deus. E ali a gente poder andar naquele céu tão lindo, tão maravilhoso. Após ter passado pelo que a gente passou nesta terra, mas passe pelo que eu e você estamos passando aqui, irmão, com uma certeza: que Jesus Cristo vai voltar e tudo isso aqui vai acabar. Glória a Deus! Tudo isso aqui vai ficar aqui mesmo. Louvado seja Deus. E entenda que a prova faz parte do nosso ministério. A prova faz parte da nossa vida. Quando Jesus Cristo disse assim: olha, eu vou para o deserto para me fortalecer espiritualmente. Eu preciso passar aquele tempo no deserto para aprender um pouco sobre o que Deus quer fazer, fazer além do que meu Pai me pediu, curar mais pessoas, por onde eu fosse expulsar demônios. E ele era o Filho de Deus. Ele era um ser que era diferente entre os outros, apesar de estar como humano. Mas Satanás deixou de prová-lo? Não, ele não deixou. Satanás deixou de tentá-lo? Não, de jeito nenhum. Satanás não deixou de tentá-lo. Satanás chegou até ele e disse: olha, Satanás, talvez sabendo o que é que ele veio fazer, ele disse: espera aí, eu não posso oferecer a este homem pouca coisa. Eu vou oferecer logo tudo que eu tenho. Tudo isso aqui que você está vendo, toda essa riqueza, isso ele tentando a Jesus, provando a Jesus. Mas Jesus já tinha na mente dele o quê? Não, peraí, não é assim não. Eu preciso seguir, porque tem gente lá na frente que eu vou salvar com essa história. Eu preciso ser crucificado, que foi o que meu pai disse que eu vim fazer aqui, para dar uma segunda chance àquele povo que estará lá passando por prova. Mas vão lembrar disso que eu passei, desta prova que eu passei, e vão dizer: não, o meu Jesus sofreu por mim, o meu Jesus foi provado por mim, e hoje eu sou provado pelo meu Jesus, eu vou fazer o mesmo. Eu vou seguir firme do mesmo jeito, nem pensar em voltar para trás. O alvo é Cristo, Jesus Cristo nunca vai estar atrás. O general de guerra, ele sempre está à frente. Aleluia! Aquele que está na frente da guerra, ele sempre vai estar à frente, nunca atrás. Então o alvo é avançar. Aleluia! Jesus é tudo que a gente tem de motivo, meu irmão, para avançar. Às vezes a gente procura motivo na terra, a gente não acha. Quando a gente diz assim: não, achei um motivo para seguir agora. Não, o único motivo é Jesus, meu irmão. Quando a gente diz: olha, eu preciso ser fiel, porque Jesus Cristo me dá casa, porque Jesus Cristo me dá carro, não. Esse pensamento não está certo. A gente precisa ser fiel porque Jesus é quem Ele é. A gente precisa continuar sendo fiel porque Jesus é quem Ele é. Ele curando, Ele não curando, Ele estava conosco. A partir do momento que a gente aceita a Jesus, a gente vai pegar essa cruz e vai colocar ela em cima do abismo. Colocando em cima do abismo, a gente vai estar livre do inferno. Então a gente vai passar por cima dessa cruz.
Mas depois que a gente passa do abismo, meu irmão, que Jesus Cristo vai fazer o que ele disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Quando a gente recebe essa cruz de Jesus, lembra que a nossa cruz ficou no abismo? Lembra que eu acabei de dizer? Se voltar, ela não vai estar lá mais não, viu? Só vai estar o abismo agora. Não tem mais para onde ir, meu irmão. Passamos a ponte com a ajuda de Jesus. Fomos para o outro lado, que é aqui onde a gente está hoje, sendo abençoado, sendo próspero, sendo curado, sendo liberto, ouvindo louvores que nos acalmam. A gente chega de um dia tão atribulado, quando chega aqui parece que nada aconteceu. A gente sai daqui diferente. Agora você passou para o lado bom. Então não queira voltar. Pois quando a gente vai voltar, já não vai dar mais a ponte sobre o abismo. Vai estar apenas o abismo. Não é hora de parar. Não é hora de voltar. Está tão perto do nosso Jesus Cristo voltar, meu irmão, para nos buscar. Aleluia. Vamos seguir firmes e fortes, em nome de Jesus, unindo forças. Louvado seja Deus. Se ainda falta alguém dentro da sua casa aceitar Jesus, ou até mesmo saber quem é Jesus, começa por ele. Começa falando para essa pessoa: olha, volta para Jesus, Jesus te ama. Não precisa muita coisa não, irmão. Você falar isso, volta para Jesus, olha, Jesus te ama. Mas como assim Jesus me ama? Aí se ela perguntar, ou se ele perguntar, aproveita o nome de Jesus. Abre a tua palavra e diz: olha, Jesus te ama, porque ele estava lá no céu, ele não tinha para que descer, mas ele desceu, por amor a você mesmo. E ele quer levar você novamente para o céu, louvado seja Jesus, que é o braço dele. Você vai poder ter essa oportunidade. Comece pela tua casa. Comece salvando teu filho. Comece salvando teu esposo. Comece salvando tua esposa. Comece salvando tua mãe, teu pai, tua parentela. Depois ali você vai dizer: agora eu tenho uma base. Agora eu tenho um ministério que é a minha própria casa. Pronto, agora eu vou para o mundo. Agora eu vou pregar para o meu vizinho. Agora eu vou pregar para aquele dono do mercadinho da minha rua. Agora eu vou pregar para aquele moço que todo dia vem aqui na minha casa. E aí você vai começar a levar mais pessoas para o melhor lugar, que é o céu, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Louvado seja Deus. Levanta a tua serra, meu Pai, seja ela da cadeira, seja ela da cama, seja ela de onde eu for, meu Pai amado, coloca a tua serra de pé, para que ela possa vir marchando a tua casa, para te glorificar, meu Deus, ó Pai, porque eu creio tão somente, meu Deus, que o Senhor possa fazer prodígio e maravilha, e nesse momento, ó Pai amado, ouvimos a tua palavra, e tomamos posse do que foi falado aqui nesta noite, em nome de Jesus. Então, meu Pai amado, estamos preparando a lua para um grande dia, meu Pai, um grande encontro maravilhoso com o noivo, que vem se encontrar com a sua igreja. Então, meu Pai, nesta noite, Senhor Jesus, que esta palavra chegue aos nossos corações e que nós possamos ser impactados, Senhor, com isso, que nós possamos ser impactados, Senhor, a cada dia com a tua palavra, meu Pai, e aquilo que está faltando em nossas vidas, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, começa a preencher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: amém. Louvado seja Deus, aplauda mais uma vez Jesus, que ele merece. Glória a Deus. Segure tuas mãos, você que é ofertante, e de pessoas que vão receber bênção de Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai ser um sábado precocemente diferente. Vamos chamar alguns pregadores, algumas pessoas para vir louvar o Senhor. Então vai ser algo diferente nesse sábado que vem, nessa campanha Jesus, a minha torre forte. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então traga esse povo que Jesus vai fortalecer a tua vida e todos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente. Aleluias. Oh, glória. Aleluia. Para a gente adorar o Senhor Jesus, né? E vamos orar, irmão, por essas pessoas que enfraqueceram na fé, né? Tem aquele irmão, aquele irmãozinho. Sabe o nome daquele irmão? Alguém sabe? Meu Severino. Seu Severino, né? É. Louvado, você não veio mais. Aquela outra irmã morena que ficava ali. É a A irmã Cristina. Ah, ele voltou para a Assembleia? Ah, então aí já fica despreocupado, né? Fique preocupado se ele ficasse no mundo, né? Se ele ficasse, mas se está lá, louvado a Deus, voltou para o lugar, que Deus abençoe, né? Louvado a Deus. Então, já fiquei mais feliz. Agora a irmã Cristina, não soube mais dela, não foi? Procurar saber dela, louvado a Deus, porque uma vez que eu vi, ela estava bastante aperreada, estava saindo daqui da igreja, eu vim pegar o microfone, na sexta ali, o marido dela estava jogado aqui na esquina, no chão, beco,
com a cara no chão e ela aperreada. Aí eu vim conhecer o carro, pastor, eu parei o carro, e era só gritar ele ali no chão, e ela estava tentando procurar alguém para levantar ele para levar para casa. Aí decidi para cá, eu ouvi mais a irmã, e a gente tem que ficar preocupado para saber como é que está a situação dela, né? Louvado a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, depois os irmãos, se estiver aí, quem mora perto, ou até mesmo vou procurar saber onde ela mora, para procurar saber se ela está bem, né? Louvado seja Deus, né? Então, segure tuas mãos, chave, fotografia que você trouxe nessa noite. Louvado seja o santo nome de Jesus.